Olá pessoal, esse será mais um vídeo da série Analisando Vídeos Ateístas e o vídeo analisado de hoje será esse daqui. Bom, o que aconteceu nesse vídeo foi o seguinte: dois ateus famosinhos aqui do YouTube foram às ruas, lá no Rio de Janeiro, e começaram a pegar pessoas ali aleatoriamente na rua para fazer algumas perguntas que na verdade eram verdadeiras armadilhas retóricas, né? Ou seja, eles perguntavam para as pessoas o que elas acham de um livro que apoia a prática do incesto. Tipo, um pai engravidar as próprias filhas. E é claro que as pessoas reprovavam, porque hoje em nossa sociedade o incesto é mal visto. Aí no final eles mostravam a Bíblia para a pessoa dizendo que a Bíblia era esse livro que apoia o incesto. Hoje nós vamos fazer um trabalho de entrevista com as pessoas, vamos falar para elas algumas coisas sobre um livro que permite incesto. Quando elas acusarem o livro, cagarem no livro, elas fizerem tudo de rir com esse livro, a gente vai apresentar que livro é esse daí. E aí, Antônio, o que você acha? Qual livro é esse? E aí? Qual livro, hein, cara? E a primeira vítima deles foi essa senhorinha que você está vendo aí. Tá? Uma senhorinha que estava passando, provavelmente não tem ali uma preparação teológica para conversar com ateus, não tem ali um conhecimento apologético, e foi presa fácil na mão desses dois, que eles fizeram um verdadeiro sanduíche com ela, né? Ela ficou como se fosse a salsicha ali do cachorro-quente, né? Sendo apertada ali pelos dois. Ficou sem respostas, porque ela não tinha preparação para conversar com os dois. O que eu achei interessante foi a forma sutil na argumentação desse ateu que faz as perguntas, né? O nome dele se eu não me engano, é Jason Ferrier. Ele faz as perguntas já induzindo a pessoa a acreditar no que ele quer que ela acredite. Ou seja, ele faz a pergunta já afirmando que a Bíblia apoia o incesto. É um livro que está circulando, certo? Que apoia veementemente um pai que teve uma relação sexual com suas duas filhas e as duas filhas virgens. Isso na mente da pessoa, de forma inconsciente, né, já vai levar a pessoa a acreditar nisso, o que não é verdade. Em determinado momento ele diz que a Bíblia apoia a prática do incesto, ele diz que a Bíblia defende esse comportamento. Esse livro defende piamente esse tipo de comportamento. Esse livro defende piamente esse tipo de comportamento. E ele disse também que o autor do livro de Gênesis, ou seja, Moisés, aprovou essa prática. Mas Ló, por exemplo, ele teve relações sexuais com suas duas filhas e o autor aprovou esse comportamento. Seria verdade isso, gente? Será que a Bíblia realmente apoia a prática do incesto? É claro que não. A Bíblia, gente, nesse ponto, nessa história aí de Ló com suas filhas, ela está apenas contando a história. Ela está apenas narrando o fato. E isso não é a mesma coisa que apoiar. Se fosse assim, qualquer livro que fale sobre o nazismo, por exemplo, estaria apoiando o nazismo. A Bíblia está apenas contando o que aconteceu entre Ló e suas filhas. Em momento nenhum o autor do livro, ou seja, Moisés, se posicionou a respeito disso, dizendo que estava certo ou errado. E o ateu ele induz a pessoa, né, a acreditar que a Bíblia apoia essa prática, que ela defende essa prática e que o autor do livro aprovou a prática, o que não é verdade. Aí mais para frente ele argumenta que a mulher de Ló recebeu uma punição severa de Deus simplesmente por ter olhado para trás. E Ló, mesmo transando com suas duas filhas, não recebeu punição nenhuma de Deus. O que seria, né, aos olhos desses ateus, algo muito injusto. A senhora sabe que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal somente porque ela olhou para trás. Mas Ló teve relações com suas duas filhas e Deus não fez nada. Mas por que isso aconteceu, gente? Por que a mulher de Ló recebeu uma punição tão dura e Ló não? Bom, Deus tinha proibido a mulher de Ló de olhar para trás? Sim, ele proibiu todo mundo ali de olhar para trás. Ele ordenou que eles saíssem da cidade e que não olhassem para trás. E o que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. Recebeu uma punição imediatamente de Deus.
Agora vem cá, Deus tinha proibido a prática do incesto na época de Ló? Não, gente. Ele não tinha proibido. O incesto só foi proibido na época da lei mosaica, muito tempo depois de Ló. Como Deus poderia punir Ló por ter feito algo que ele não tinha sido proibido de fazer? A prática do incesto só seria proibida na lei mosaica, bem depois de Ló. E tem outra coisa também, o próprio texto que os ateus estão usando diz claramente que Ló estava bêbado, que ele não viu o que aconteceu. Ele não viu nem na hora que a filha dele se deitou e nem na hora que ela se levantou. Ele não viu nada, ele estava completamente debilitado. Então não foi culpa dele, tá? E mesmo se ele tivesse consciente do que ele fez, ainda assim não seria um pecado diante de Deus, porque para haver um pecado tem que haver uma proibição. E Deus ainda não tinha proibido o incesto naquela época. Aliás, o incesto ele foi muito importante no começo da história humana, porque a vida começou apenas com um casal, Adão e Eva. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas, como a Bíblia mesmo diz. E é óbvio, né, que os filhos e filhas de Adão precisaram ali se envolver entre eles mesmos, né, para multiplicar a raça humana. Se eles não tivessem praticado, né, esses atos entre eles, nós não estaríamos aqui hoje discutindo o assunto. Então eles não tinham opção. Eles tinham ali que se casar entre eles mesmos, irmãos com irmãos, tia com sobrinho e por aí vai. Até que a humanidade já estivesse grande o suficiente para que Deus finalmente proibisse essa prática, como ele fez lá durante a lei mosaica. A partir do momento em que Deus proibiu, lá na lei mosaica passou a ser errado, passou a ser pecado. Antes não. Então Ló não cometeu nenhum pecado diante de Deus. Eu já tinha até feito um vídeo sobre isso aqui no canal, mas é sempre bom reforçar, né? Aí para fechar a armadilha retórica, o Antônio Miranda, né, ele disse lá para a vítima dele, né, para a tiazinha que estava lá sendo entrevistada, que o Congresso quer aprovar que as Bíblias sejam usadas, né, nas escolas como um guia moral. E ele tinha acabado de mostrar para a mulher ali, né, mostrou, entre aspas, que a Bíblia apoia o incesto. Então, como assim, né, a Bíblia, um livro que apoia o incesto, ser usado como guia moral nas escolas? O que ela acha disso? Estão querendo colocar esse livro nas escolas, instituições públicas, como guia moral de ética e bons valores. Passagens como essa, a senhora concorda com isso, sim ou não? E é claro que isso deve ter dado um nó na cabeça dela, coitada, né? Ela não tem preparação teológica para debater com ateus. É por isso que eu julgo importante que você, pastor, você padre, em suas escolas dominicais, inclua ali no currículo de ensinos algo sobre o ateísmo militante, tá? Que é a nova ameaça à fé cristã da atualidade. Eu vejo muitos cristãos preocupados em combater seitas. Que a gente tem que pregar para os membros da seita A. Que a gente tem que doutrinar os membros da seita B. Mas o maior perigo agora se chama ateísmo militante, porque eles têm essa lábia toda, são desonestos e levam muita gente para a descrença. Então é importante ensinar os alunos nas escolas dominicais a derrubar essas falácias, esses argumentos mentirosos do ateísmo militante. E o interessante, gente, veja bem, eles não querem a Bíblia nas escolas porque eles acham que isso é doutrinação. A criança seria doutrinada no cristianismo, o Estado é laico e blá blá blá. Só que eles querem sim ocupar esse lugar. Eles querem entrar nas escolas e doutrinar as crianças no ateísmo. E isso que eu estou dizendo pode parecer um absurdo, mas é verdade. Veja essa notícia aí. Ativistas ateus receberam permissão para entrar nas salas de aula e distribuir em escola pública livros anticristãos.
Ou seja, crianças não podem ler a Bíblia, mas podem ler livros anticristãos. A palavra de Dawkins pode ser disseminada nas escolas sem problema nenhum. Olha essa outra notícia aí. Um grupo denominado Templo Satânico quer dar aulas nas escolas. Aí a pessoa pensa, poxa, templo satânico, será que estamos falando de satanistas? Não, gente. Estamos falando apenas de admiradores de Satanás. Ou seja, grupos ateístas que se identificam por esse nome, que querem ensinar ateísmo para as crianças nas escolas. Bíblia não pode, porque é doutrinação e o Estado é laico. Mas a palavra de Dawkins pode ser disseminada, pode ser ensinada para as criancinhas. Você não acha que alguma coisa não está fechando nessa conta? Eu acho que não. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.